Fala pessoal, mais uma vez uma alegria imensa ter você aqui. Se você chegou aqui, eu fico duplamente feliz porque é sinal que você assistiu a aula 1. Tá? Nessa aula 2, a gente vai falar sobre os intestinos, tanto o intestino delgado quanto o intestino grosso, onde ocorre, galera, a maior parte do nosso processo digestório. Então, aula super importante para você vestibulando. Quer saber mais sobre esses intestinos? Vem comigo! Galera, antes da gente partir para os intestinos, uma revisão básica aqui sobre o que a gente trabalhou na aula 1. O nosso sistema digestório ele é composto pelo tubo digestório, que se inicia aqui na boca, onde nós temos uma digestão mecânica feita pelos dentes e uma digestão química feita pela saliva, tá? Onde a gente encontra a amilase salivar, que dá início à digestão de amido. Saliva essa que é produzida pelas glândulas salivares presentes na região da nossa boca. Logo depois, o tubo digestório segue para a faringe, que pertence a dois sistemas, tanto ao digestório quanto ao respiratório. Daí vamos ao esôfago, que é um grande tubo por onde o alimento chega até o estômago através de movimentos peristálticos promovidos por musculatura lisa. Do esôfago, vamos ao estômago, onde a gente tem a quimificação, que é a digestão química promovida pelo suco gástrico, composto pelo ácido clorídrico e por uma enzima chamada pepsina, que promove a digestão de proteínas. Do estômago, aí sim, o alimento chega à nossa aula de hoje, que é o intestino delgado, que é dividido em duodeno, em jejuno e em íleo. E do intestino delgado ele vai ao intestino grosso, que é composto pelos cólons e por um tubinho chamado reto, que se abre no ânus, por onde é feita a eliminação do bolo fecal. Além aqui de tudo que a gente falou, nós ainda temos importantes glândulas e órgãos anexos, que a gente vai falar muito sobre eles hoje, que são o fígado, o pâncreas e a vesícula biliar, que estão aqui em destaque para você também. Revisão feita, vamos à nossa aula de hoje, começando aqui pelo intestino delgado, que compõe a maior porção do nosso tubo digestório. Ele tem aproximadamente 5 metros de comprimento e ele é dividido em 3 regiões: duodeno, jejuno e íleo. A parte mais importante é o duodeno. O duodeno, galera, ele é muito curtinho. Ele tem entre 15 e 20 centímetros só. E mesmo assim é a parte mais importante do intestino delgado e a parte mais importante do tubo digestório. Tio Igor, você tá brincando? Não, tô falando seríssimo. O duodeno, pedacinho de 15 a 20 centímetros do seu intestino delgado, é a parte mais importante do sistema digestório, porque é nele, galera, que ocorre a maior parte da nossa digestão. Aqui o amido vai terminar de ser digerido, proteínas vão terminar de ser digeridas, os lipídios vão começar e terminar de serem digeridos. Então aqui é a cereja do bolo do nosso sistema digestório. Povo, o duodeno promove uma digestão química chamada de quilificação. Os antigos falavam, que deitavam depois do almoço para fazer o quilo. Tio Igor, o que é isso? Eu sempre achei que era para fazer 1 quilo de bosta, juro. Só fui descobrir que não tinha nada a ver com isso depois aqui. A quilificação, galera, é a conversão do quimo. O bolo alimentar, quando está na boca, no esôfago, é bolo alimentar. Chegou no estômago, misturou ao suco gástrico, ele passa a ser chamado de quimo. Saiu do estômago, chegou aqui no duodeno, ele é misturado aos sucos digestivos presentes no duodeno, ele passa a ser chamado de quilo. Então, o bolo alimentar ao longo do nosso tubo digestório ele tem 4 nomes. Bolo alimentar, quando chega no estômago, quimo, quando chega aqui no delgado, quilo, e quando está lá no grosso, bolo fecal. Então são 4 nomezinhos. Então aqui nós vamos formar o quilo, joia? Para formar o quilo, para essa digestão química acontecer, o duodeno recebe 3 sucos digestivos diferentes. Cara, anota
tudo o que vai aparecer de agora para frente. Tá? Esses sucos digestivos são muito explorados em prova. A gente vai começar aqui com o suco pancreático. Mas antes, deixa eu te mostrar uma imagem para você poder entender essa região que a gente está trabalhando. Ó, repara que vai aparecer aqui para você o duodeno. O duodeno é este tubinho que você está vendo aqui, tá? Que dá mais ou menos de 15 a 20 centímetros aí do seu intestino delgado. Bem aqui na ponta do duodeno a gente tem um piloro. O piloro é uma comunicação entre estômago e intestino delgado. Então o alimento ele sai do estômago pelo piloro e entra no intestino delgado, ok? O piloro é como se fosse uma abertura do estômago que permite a passagem do alimento para o duodeno. Do ladinho aqui, ó, a gente tem o pâncreas, que está aparecendo aqui para você. Joia? Então repara que o pâncreas está em contato direto com o duodeno. Para cima, essa bolsinha verdinha é a bile. Tá? E em cima da bile, a gente teria o fígado. Então repara que está vindo aqui, ó, 2 ductos, tá? Que vem do fígado, chegando até a vesícula. E depois nós temos um ducto ligando aqui, ó, a vesícula e o fígado direto no duodeno. E que também tem um ducto vindo de dentro do pâncreas e caindo aqui no duodeno. Então o duodeno ele vai receber 3 sucos digestivos diferentes. Um suco que vem do pâncreas, um suco que vem do fígado, mas que fica armazenado aqui na vesícula, e um suco que é produzido pelas próprias células do duodeno. Tá? Então vamos ver o nome e o que tem nesses 3 sucos aí, começando pelo suco pancreático, que obviamente vem do pâncreas. Tá? O suco pancreático, galera, ele tem como um dos principais componentes um elemento chamado de bicarbonato de sódio. Tio Will, função desse bicarbonato. Cara, primeiro, o duodeno, ele tem que apresentar um pH básico. As enzimas do duodeno, para funcionarem legal, precisam de um pH em torno de 8. Só que o alimento vem do estômago muito ácido. Lembra que lá no estômago tem um ácido clorídrico, tá? Então o alimento, quando chega aqui no duodeno, ele vem muito ácido. O bicarbonato tem a função de neutralizar esse ácido, deixando o pH legal aqui, em torno de 8, tá? Para o funcionamento das enzimas, ok? Então bicarbonato é um elemento importantíssimo aqui do suco pancreático. Além do bicarbonato, a gente vai ter uma enzima também muito explorada em prova, chamada de amilase pancreática. O amido, ele inicia a digestão na boca. Só que o alimento passa pouco tempo na boca. Então o amido ele é parcialmente digerido e várias moléculas de amido nem são parcialmente digeridas na boca, elas descem lesas, tá? Então a gente fala que o amido para valer vai ser digerido aqui no duodeno por ação dessa enzima chamada amilase pancreática, tá? Além da amilase, a gente tem 2 enzimas, a tripsina e a quimiotripsina, que são proteases, que vão promover a digestão de proteína. O estômago não dá conta de digerir todas as proteínas que você ingere, tá? Então, parte dessas proteínas vão ser digeridas aqui no duodeno por ação dessas 2 enzimas aí presentes no suco pancreático. Show? E por último, a gente vai ter nucleases que digerem DNA e RNA, ácido nucleico, e as lipases. Agora, olho na lipase que está aparecendo aqui para você em vermelhinho. Lipases são enzimas que promovem digestão de lipídio, tá? Para os lipídios serem digeridos aí, a gente vai precisar de um outro suco, mas segura por enquanto, eu já te falo qual, tá? Mas para essa lipase funcionar, você vai precisar da ajuda de um outro suco. Bom, além do suco pancreático, a gente tem também, chegando aqui, o suco entérico, tá? Entero significa intestino. Então esse suco entérico é produzido e liberado pelo próprio duodeno, tá? Entero é intestino. Então quem produz é o duodeno, ou o intestino delgado. O que você vai ter nesse suco entérico? Maltase, sacarase e a mais importante das enzimas presentes aqui, que é a lactase. Tá? Tio Will, o que é maltase? É uma enzima que digere maltose. Quando você quebra o amido é inicialmente quebrado em maltoses. Tá? E aí a maltose depois é quebrada pela maltase em glicoses. Joia? Então é um processozinho. Amilase forma maltose, maltase promove a liberação de glicose. Tá?
Depois a gente tem a sacarase, que digere a sacarose. Sacarose, galera, é o açúcar que a gente usa para adoçar. É o açúcar refinado, é o açúcar mascavo, é o açúcar cristal, é o açúcar que vai em bolo, doce, café, suco, tá? Que é o açúcar que vem da cana de açúcar, que é a tal da sacarose. Para digerir esse açúcar, a gente tem uma enzima chamada sacarase. E por último, talvez a enzima que está mais em alta no momento, que é a lactase, responsável pela digestão da lactose, que é um dos açúcares do leite. Como hoje em dia a gente está vendo aumentar muito o número de pessoas intolerantes à lactose, tá? Essa enzima está muito presente em notícias, em televisão, né? E em vestibulares. Tá? A lactase, galera, ela em indivíduos que são intolerantes, ou ela é pouco produzida ou não é produzida. Tá? E aí quando o cara ingere qualquer derivado de leite ou leite, ele costuma ter algumas complicações intestinais, como diarreia, dores de barriga, tá? Então, fique esperto aí com a lactase em prova. E para fechar, a gente tem enzimas aqui de nome complicado, mas que basicamente promovem a digestão de oligopeptídeos. Tio Igor, explica. Proteínas são chamadas de polipeptídeo. Então, a primeira coisa que a gente faz com uma proteína, com um polipeptídeo, é quebrá-lo em oligopeptídeos, tá? E depois esses oligopeptídeos são quebrados em aminoácidos. Então o papel dessas duas enzimas aqui de nome complicado, tá? É quebrarem esses oligopeptídeos que vêm da quebra de proteína em aminoácidos, ok? Então basicamente eles finalizam o processo de digestão de proteína, assim como a maltase finaliza o processo de digestão de amido, tá? Tranquilo? E vamos lá ao suco mais importante agora. Solta lápis, solta caneta e presta atenção em tudo que eu vou te falar, que é a bile. A bile, galera, ela é produzida pelo fígado e armazenada na vesícula. Então ela vem aqui de cima do fígado, tá? Chega aqui, fica armazenada aqui na vesícula e depois da vesícula ela sai chegando até o duodeno. Beleza? Tio Igor, qual que é o papel da bile? Primeira coisa, a bile não digere nada. Por que a bile não digere nada? Porque ela não tem enzima digestiva. Isso aqui é importante pra caramba, tá? A bile não tem enzima digestiva, então ela não digere nada. Qual que é o papel da bile, então? A bile, ela possui moléculas chamadas de sais biliares, que têm ação emulsificante. Você tem na cozinha da sua casa um produto emulsificante chamado detergente. Tá? Qual é a função do detergente? Você põe detergente na bucha, esfrega ele na panela, né? Para que ele ajude a remover a gordura presente na panela. De que maneira que ele faz isso? Moléculas que são emulsificantes têm uma parte apolar e uma parte polar. A gente chama de anfifílicas ou anfipáticas. Tá? Então a bile ou sais biliares tem uma característica anfifílica ou anfipática. A parte apolar do detergente se liga à gordura. Então à medida que você está esfregando, a parte apolar do detergente, das moléculas de detergente, estão se ligando à gordura. Na hora que você vai enxaguar, a parte polar dele se liga à água. A água vai bater, ligar na parte polar e puxar junto com ela a gordura que está ligada na parte apolar do detergente. E é assim que o detergente ajuda a remover a gordura da panela. O mesmo lance ocorre com a bile. A parte apolar da bile, dos sais biliares, vão se ligar às gorduras, aos lipídios, enquanto a parte polar vai se ligar à água presente nesses sucos digestivos. E dessa maneira, a bile, presta atenção, não digere nada. A bile ela vai facilitar a digestão de gordura. Tá? Então, o papel da bile é facilitar a digestão de gordura, mas ela não digere nada, porque ela não tem enzima. Ok? Ficou claro? Bom, depois aí de passar pelo duodeno, depois da digestão terminar, beleza? O alimento segue para as outras duas partes do nosso intestino delgado, que são o jejuno e o ilho. Lembrando que aqui no jejuno e no ilho, tudo que podia ser digerido já foi. Então, qual que é a função do jejuno e do ilho? Se tudo que era para ter sido digerido já foi.
basicamente absorver. Tá? O jejum e o ilho são feitos para absorção de nutriente. Dentro do jejum e do ilho, as células que revestem internamente o jejum e o ilho têm uma modificação, elas têm uma especialização na membrana, que são as chamadas microvilosidades. Microvilosidades, galera, são projeções da membrana plasmática dessa célula. Ó. Repara que você está vendo aqui a celulinha, tá? E bem na parte de cima da celulinha, ó, um montão de projeções, tá? Como se fossem dedinhos aí apontados para cima. Essas são as chamadas microvilosidades e a função delas é aumentar a área de absorção de nutriente. Então, o interior do jejum e do ilho apresenta células com microvilosidades, cuja função é aumentar essa área de absorção. Tá? Repara que aqui a gente tem uma vilosidade aumentada, ó, tá? Uma projeçãozinha aumentada, e olha só como é que a gente tem aqui capilares, tá? Que vão pegar esses nutrientes aí e levar para a corrente sanguínea, espalhar pelo corpo todo. Então, basicamente, é isso que você tem que lembrar a respeito do jejum e do ilho, ok? Passando do jejum e do ilho, nós vamos ao intestino grosso. Tio Will, papel do intestino grosso. O intestino grosso, ele tem um papel de absorver água e sais minerais que ainda podem estar presentes no nosso bolo alimentar. O lance é o seguinte, vou tirar essa imagem, vou colocar outra imagem aqui do intestino grosso, porque, perdão, esse pedacinho aqui do intestino grosso, ó, só para você se situar, aqui termina o delgado, tá? E aqui começa o grosso. Então, bem no início do intestino grosso, a gente tem um pedacinho chamado apêndice vermiforme, que dá uma polêmica danada, que tem gente que fala que ele não tem função nenhuma e tá errado. O apêndice tem sim função. Ele não tem função digestória, tá? No nosso organismo, função digestória dele é praticamente nula, mas ele tem uma função imunitária. Aqui no apêndice vermiforme, linfócitos, que são um grupo de glóbulo branco, tá? Eles são armazenados e amadurecidos. Então o apêndice ele tem a função de armazenar e amadurecer linfócitos, tá? Mas para digestão ele não tem função nenhuma. Logo depois do apêndice, a gente vai ter os cólons, que compõem aqui o nosso intestino grosso. Então a gente tem o cólon ascendente, que obviamente, tá? Nele o alimento é conduzido para cima, o alimento sobe, aí o bolo alimentar sobe por ele. A gente tem o cólon transverso, que atravessa o nosso abdômen, daí o nome transverso, tá? Ele vai da direita para a esquerda no nosso abdômen. Depois o cólon descendente, por onde o bolo alimentar desce, o cólon sigmoide e aqui embaixo o reto, que são as regiões aí do nosso intestino grosso. Tio Igor, além de absorver água e sal mineral, o que mais o intestino grosso faz? A gente fala que ele também é responsável pela formação do bolo fecal, ou pela formação das fezes, porque o que não é absorvido pelo intestino grosso forma as fezes. De que as nossas fezes são compostas? Galera, o bolo fecal, que a gente chama de bolo fecal ideal, tá? Ele tem que ser formado 60% por celulose. Celulose é o que a gente chama popularmente de fibras, tá? Que é o material encontrado na parede celular de vegetais. Então, para que você tenha um bom funcionamento do seu sistema digestório, para que as suas fezes sejam formadas da maneira ideal, para que você não tenha nem intestino solto demais, nem preso demais, é importante que você consuma fibras vegetais, que você consuma alimentos vegetais, que você tenha celulose na sua alimentação. Apesar da gente não digerir a celulose, ela é importante para a formação do bolo fecal, tá? Então, a celulose presente aí em couve, alface, ameixa, frutas, verduras de maneira geral, ela vai ajudar a formar o bolo fecal. Não sei se você já foi nutricionista ou um médico, né? Um gastroenterologista. De vez em quando eles te perguntam lá o aspecto das suas fezes. Tem até uma tabelinha, eles te mostram uma imagem, falam, ó, suas fezes estão do tipo 1, do tipo 2, do tipo 3, do tipo 4, tá? Que com isso ele vai saber, né, se há um problema na sua alimentação ou não, e ele pode adequar o seu consumo de fibras para que o seu intestino funcione melhor. Os outros 40% do seu bolo fecal, 30% são formados por bactérias. Nós temos mais bactérias no nosso corpo do que célula.
O número de bactérias presentes no nosso organismo é maior do que o número de células. E grande parte dessas bactérias formam a nossa microbiota intestinal, que auxiliam na digestão, na produção de vitamina, tá? E parte dessas bactérias é eliminada junto com o bolo fecal. E os últimos 10% é formado de muco, tá? Material que reveste o nosso sistema digestório, mas aquilo que não foi digerido pelo nosso sistema, aquilo que a gente não precisava, aquilo que não era necessário, tá? Galeritia, para encerrar a nossa aula, agora eu quero que você solte tudo e ao final tire um print dessa tela. Vai aí uma revisão, um resumão geral para você, o que você precisa lembrar mesmo do sistema digestório para as provas e vestibulares. Então vamos lá. Primeiro, que o sistema digestório é composto pelo tubo digestório, que começa na boca, termina no ânus, e por um conjunto de glândulas e órgãos anexos, destaque para glândula salivar, que produz a saliva, fígado, que produz a bile, que é armazenada na vesícula, e pâncreas, que produz o suco pancreático. Tá? O tubo digestório começa na boca, onde nós temos uma digestão mecânica, feita pelos dentes, e uma digestão química, promovida pela saliva, cujo principal componente é a amilase salivar, que atua em pH neutro, que é o pH 7, tá? Que dá início à digestão do amido. Logo depois, o alimento passa pela faringe, da faringe vai ao esôfago. O papel do esôfago, que é esse grande tubo aqui, é levar o alimento até o estômago por meio de movimentos peristálticos promovidos por musculatura lisa. Do esôfago, o alimento chega ao estômago, onde a gente tem uma digestão química promovida pelo suco gástrico, cujo principal componente é a pepsina, que é uma enzima que digere proteína e ela atua em pH ácido, daí a presença aqui do ácido clorídrico. Tá? Do estômago, vamos ao intestino delgado, que é dividido em 3 porções. O duodeno, que é a parte mais importante, onde termina a digestão, recebe 3 sucos diferentes: o suco entérico, cuja principal enzima é a lactase, o suco pancreático, cujo principal componente é o bicarbonato de sódio, que neutraliza o ácido do estômago, e a bile, que não tem enzima, mas que tem ação emulsificante, ajudando na digestão de gordura. Tá? Depois do duodeno, a gente vai para o jejum e para o íleo, que são as partes do nosso intestino delgado responsáveis pela absorção de nutriente e são cheios de microvilosidades para aumentar a área de absorção, e para fechar, o intestino grosso, que é responsável pela absorção de água e de sais minerais. Está aí para você uma revisão geral do sistema digestório, aquilo que você precisa saber para mandar bem nas provas, tá? Eu espero que você tenha gostado, curtido. Eu deixei para você uma aula extra aí sobre o sistema digestório. Não perde, tá? Um beijo para você. Até a próxima aula.